Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando a melhor parte do simulado, que é o quê? Civil, porque civil é melhor que todas as matérias juntas. E é isso. E estamos aqui para falar do nosso simulado. E conta para mim aí no chat se você gostou de direito civil, se estava carinhoso, fofinho, amável e você acertou todas. Pois muito bem, tava sim. Um beijo para todo mundo que está aí acompanhando a gente e é isso. Vamos para a nossa correção. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de uma ouvinte que nos assina com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Mentira! Vamos para o nosso simulado. Olha lá. Civil é mais difícil, Deus é mais. Para com isso que eu vou dar na sua cara. Se controla. Vamos lá. Olha só o que temos aqui. Nossa prova de civil. Bora? Olha aqui, ó. Então, meu povo brasileiro, o que nós temos aqui? Pedrinha bonitinha da Silva e homem bom da Cunha Souto Maior se casaram sem a celebração do pacto antenupcial. É possível casar sem a celebração do pacto antenupcial? Sim, é possível. Durante o casamento, homem bom adquiriu um imóvel em seu nome, com recursos próprios, e Pedrinha abriu uma empresa de sucesso. Após alguns anos, o casal decidiu se divorciar e Pedrinha alegou que tinha direito à metade do imóvel de João e que a empresa deveria ser dividida entre eles. Com base nessas informações, assinale a opção que indica o regime de bens que será aplicado automaticamente neste caso. O que você tem nessa parte? Questão de boa. Nós sabemos que quando os envolvidos no casamento ou na união estável não optam por um regime de bens específico no pacto antenupcial, qual é o regime regra que terá incidência no casamento e na união estável? Pois muito bem, quando a gente fala de regime regra, a gente vai observar o quê? Comunhão parcial de bens, ok? Comunhão parcial de bens. O que a gente tem aqui? Comunhão parcial de bens. Quando a gente fala de comunhão parcial de bens, a gente vai lembrar que é um modelo de regime supletório. Regime regra é o regime que é utilizado no caso de ausência de manifestação de vontade das partes. Agora, para todas as outras modalidades, a gente precisa do chamado o quê? Pacto antenupcial. E não podemos esquecer, o pacto antenupcial é aquele pacto que deve ser redigido por escritura pública e deverá seguir o casamento para a produção dos efeitos. Então, não esqueça, para escolher outra modalidade de regime de bens, eu preciso obrigatoriamente, vou até diminuir aqui um pouquinho, eu preciso obrigatoriamente do quê, pessoal? Da escritura pública e para produzir efeitos precisa seguir o casamento. Essa foi fácil. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 34. A questão de número 34 diz o seguinte, olha lá. Chevrolet da Silva Ford decidiu vender seu carro para José Maria Guardanapo. Os dois acertaram o preço e as condições de pagamento, mas não formalizaram um contrato por escrito. Após a entrega do veículo, José Maria se recusou a pagar o valor combinado, alegando que o carro apresentava defeitos que não haviam sido informados por Chevrolet, o vendedor. Nesse caso, considerando as regras aplicadas ao caso, assinale a opção que apresenta a consequência jurídica da falta de formalização do contrato de compra e venda por escrito. Deixa eu te falar uma coisa. Via de regra, a manifestação de vontade nos negócios jurídicos é livre. Isso quer dizer que, via de regra, eu não tenho uma forma específica.
Eu não sou obrigada a fazer um contrato por escrito. Eu não sou obrigada a fazer um contrato por escritura pública ou por escrito particular. A gente só vai ter a obrigatoriedade quando a lei dispuser nesse sentido. E um exemplo é o artigo 180, 180 não, 108, que fala, olha, quando o negócio jurídico envolver um direito real, como por exemplo propriedade, sobre bem imóvel, e o imóvel tem mais de 30 salários mínimos de valor, a gente vai ter que fazer por escritura pública. Agora, no mais das contas, cada tipo de contrato exige uma formalidade ou não exige nada. O contrato de compra e venda, por exemplo, é um contrato que não exige a forma escrita. O contrato ele se aperfeiçoa, né, especificamente em relação ao compra e venda, com a manifestação de vontade. Eu digo, você quer comprar o carro? E você diz, sim, quero. Pronto, eu vendi um carro. Então pensa que eu vendi um carro para você. Eu te entreguei o carro. Ainda que não tenha nada escrito, é claro e evidente que você tem que pagar o valor do veículo. É claro e evidente. E você não pode falar, não vou pagar porque tem defeito. Não, porque existem as formas de discussão dos defeitos. Quando o defeito é um defeito oculto, a gente fala de vício redibitório. E aí você tem as demandas responsáveis por isso. A ação redibitória para desfazimento do contrato ou a ação quanti minores ou estimatória, que é para pedir o abatimento no preço, caso você faça questão de ficar com o bem. Então, a pergunta aqui que eu fiz foi: não formalizaram um contrato escrito. Qual é a problemática? Qual é a consequência de não se formalizar um contrato escrito? Nenhuma. Não tem consequência nenhuma. Vai ter que pagar do mesmo jeito e o vendedor, o Chevrolet da Silva, vai poder exigir o pagamento, tá bom? Então, questão também muito de boinha. Vamos verificar aqui, ó. Considerando a consequência jurídica da falta de formalização do contrato, por escrito, vamos marcar que é alternativa. O contrato é nulo? Não, porque a lei não prevê esse tipo de coisa. O contrato é válido, beleza, mas a falta de formalização por escrito impede que Chevrolet exija o pagamento do valor combinado. Não, não impede nada disso, até porque eu posso provar em juízo que eu fiz esse contrato por meio de uma testemunha. Já que a gente sabe que agora, pelo artigo 227, qualquer que seja o valor do negócio, a prova testemunhal é sempre admissível, então não tem o que discutir aqui, tá bom? Então, olha lá, o contrato é válido e eficaz, beleza. Bem como o Chevrolet pode exigir o pagamento do valor combinado, mesmo sem a formalização por escrito. Perfeito, e aí ele vai e prova por meio de testemunha. Sem problema nenhum, questão muito de boa e que nos faz recordar que a forma nos negócios jurídicos, via de regra, é livre. Só será uma forma obrigatória por escrito, por escritura pública ou por escrito particular quando a lei exigir, tá bom? Então, segue o bonde, questão tranquilinha. Vamos para a nossa questão de número 35. Francisco Facada, sargento da cavalaria, é proprietário de um terreno há 50 anos. Ele permitiu que, em 2015, a mãe, a senhora Fraternidade de Nova York Rocha, edificasse no local mediante remuneração anual de R$20 mil por 20 anos. Que instituto é esse, pessoal? Superfície. Quando eu cedo, eu tenho a terra nua. Quando eu cedo para alguém para que essa pessoa possa edificar ou construir ou plantar, eu estou cedendo por meio de um direito real de superfície, de forma que o Francisco vai ser o proprietário do solo e a mãe dele, a senhora Fraternidade, vai ser proprietária da construção. Aí ela foi lá e construiu. Agora, Francisco deseja construir um sobrado acima da casa de sua mãe. Ora, se eu tenho uma edificação base e eu quero edificar acima ou abaixo, que é uma construção acima, que seria a laje de sobrelevação, ou também uma laje de infrapartição.
Deixa eu arrumar aqui, ó. Uma laje de infrapartição, que seria a laje abaixo. Então, nesse caso, eu já preciso do consentimento do proprietário da construção base, tá bom? Então, considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Há, no caso, direito de superfície e o de laje, devendo ambos serem registrados. Perfeito. Toda vez que você é dono de um imóvel, de uma terra nua, e você cede para alguém, para que alguém possa construir ou plantar no seu imóvel, você vai ser o proprietário. Peraí, gente, tem um trem aqui acontecendo. Olha o gato. Você vai ser o proprietário da terra nua e o superficiário, proprietário da superfície. Cada qual responde com os encargos e impostos da sua parte, tá? Agora, toda vez que alguém é proprietário da construção base e você deseja construir acima ou abaixo, nós estamos falando da laje. A laje não é só para cima, você tem o direito real de laje para baixo também, que é a laje de infrapartição, tá? Quem tá aqui? Vamos ver. Fredinho, já correu. Tudo bem? Então, questão também bem tranquila, né, pessoal? Bem de boa. A gente marca a letra A e eu coloquei aqui para vocês os artigos referentes, tá? Questão 36. Leão Rolando Pedreira emprestou, então a gente tem aqui o empréstimo de dinheiro mediante contrato de mútuo escrito. Mútuo é o empréstimo de coisa fungível. Quando você empresta dinheiro, de fato é um mútuo. Ao seu amigo Renato Por Deus Furtado, para que ele pudesse jogar em um cassino na cidade de Passa e Fica, no Rio Grande do Norte. Renato perdeu todo o dinheiro e não conseguiu pagar a dívida nem em relação a Leão e nem ao cassino. Leão, então, decidiu cobrar a dívida judicialmente. Considerando o caso narrado, aqui eu vou direto ao ponto. Quando a gente fala de obrigação de pagar quantia em relação a jogo, você tem que lembrar, jogo tolerado ou jogo proibido. Proibido são os jogos que constituem contravenção penal. São aqueles jogos que deixam apenas e exclusivamente ao critério da sorte ou do azar a pessoa ganhar ou perder. Quando você tem um jogo tolerado, como por exemplo um pôquer, né, um jogo de baralho, uma carta, você não tem uma contravenção penal porque não envolve só a sorte ou azar, envolve o conhecimento técnico também do jogador ou apostador. Entenda que, na verdade, você só pode cobrar quando se tratar de jogo permitido em lei, tá bom? Só posso cobrar judicialmente o jogo. E aqui vamos direto ao ponto. Se você aposta, cassino no Brasil não pode. Se você aposta, o cassino não pode te cobrar. E se você empresta dinheiro para alguém jogar, você também não pode cobrar dessa pessoa. Então, aqui, no final das contas, ninguém tem direito de cobrar. Nem o leão que emprestou, porque ele emprestou para a pessoa ir apostar, nem o cassino, porque o cara saiu devendo, porque não é possível cobrar dívida de jogo. Agora, se o devedor chega e voluntariamente paga a obrigação, ele não pode pedir de volta o que pagou, ainda que ele alegue depois que não sabia que não precisava pagar. Por quê? Porque o pagamento ele é devido, mas ele fica ali na ordem das obrigações naturais. Eu não posso exigir judicialmente. Então, nesse caso aqui, a gente marca a letra B. Será proibido cobrar judicialmente tanto a dívida do jogo quanto a dívida de leão, porque ninguém pode cobrar a dívida. Tá aqui o artigo 814, certo? E vamos seguir o bonde. Questão 37. Questão 37. A médica Maicleide Charla realizou uma cirurgia de amputação em uma paciente, Vivilinda Cabrita. Porém, durante o procedimento, cometeu um erro e amputou a perna errada. Imagine que coisa pavorosa isso, né? Mas acontece. O caso aconteceu quando Vivilinda foi encaminhada urgentemente para o Hospital Saúde Tranquila. Ainda bem que é Saúde Tranquila. Após o acidente de carro. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Pessoal, eu quero que você observe
que existe a questão da discussão da responsabilidade civil. A responsabilidade civil do profissional aqui é subjetiva, é uma responsabilidade que envolve o Código de Defesa do Consumidor, mas aqui a gente tem um envolvimento apenas sobre a questão do pagamento, da indenização. Então, olha a letra A. A médica não tem responsabilidade? Tá maluco? Claro que tem. Vivilinda poderá pedir indenização em face do hospital exigindo a reparação pelas despesas do tratamento? Só o tratamento? Claro que não. Ela vai... Gente, ela perdeu uma perna. Vivilinda poderá pedir indenização em face do hospital exigindo a reparação pelas despesas de tratamento, beleza, lucros cessantes e pensão. Caso fique inabilitada para o trabalho, devendo o valor ser pago mensalmente. O erro está bem aqui. E por que eu coloquei essa questão? Porque a FGV já cobrou essa questão várias vezes, reforçando exatamente esse aspecto. Porque quando a gente tem ali indenização da pessoa inabilitada para o trabalho, o valor devido pode ser cobrado integralmente, tá? Então, Vivilinda pode pedir indenização em face do hospital, exigindo a reparação pelas despesas do tratamento, lucro cessante, pensão, caso fique inabilitada para o trabalho, podendo, a critério dela, esse valor ser pago de uma única vez, ao invés de mensal. E isso, pessoal, é muito tranquilo, porque está integralmente na lei, exatamente no artigo 950. E segue o bonde para a nossa última questão, que é a questão 38, que diz o seguinte: Rita Marciana Arroteia e Rolando Caio da Rocha se casaram após um namoro de 6 meses. No entanto, após o casamento, Rolando descobriu que Rita tinha um histórico de problemas psicológicos graves que a tornava muito agressiva e que ela havia escondido dele durante o namoro. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. A gente tem aqui uma situação de anulação do casamento. Todas as vezes que você descobre uma situação em relação a uma pessoa que você casou e essa situação que caracteriza um erro essencial sobre a pessoa torne a vida extremamente insuportável, ainda que seja por uma doença mental, você pode anular o casamento, porque você não é obrigado a viver naquela situação. E isso consta aqui exatamente na legislação. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge quando diz respeito à identidade, honra, boa fama, ignorância de crime, ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, que não caracterize deficiência ou moléstia grave, transmissível, etc., desde que torne a vida insuportável, tá? Então aqui, olha lá, Rolando pode anular o casamento com base em erro essencial sobre a pessoa. Perfeito, ele pode, tá bom? Cuidado com essas questões, certo? E é isso, pessoal. Aproveite, deem uma lida nesses artigos, aproveite a correção para estudar sempre um pouquinho mais. E essa foi a minha singela participação em Direito Civil no nosso simulado de hoje. Um beijo para você, cheiro no cangote, um abraço apertado, até a próxima, tchau!